Esse com certeza é o vídeo que eu mais relutei para gravar e por isso mesmo eu decidi gravar no celular, coloquei aqui na minha frente. Pensei em anotar tópicos, em fazer um roteiro, mas eu preferi sentar aqui de coração aberto para compartilhar um pouco da minha trajetória me descobrindo uma mulher negra. Para quem não me conhece, eu me chamo Marília Farias e aqui no canal o meu propósito é levar o máximo de autoestima e autocuidado para o maior número de mulheres possível. Nesse caminho de 33 anos, que é a minha idade hoje, eu passei por muitos altos e baixos e nos últimos 2 anos eu comecei a me entender enquanto mulher negra. Eu preciso voltar um pouquinho na minha história para que vocês consigam entender, para contextualizar mesmo. Eu vou tentar ser breve, mas eu preciso falar de alguns fatos específicos da minha vida que me levaram a questionar essa questão da minha raça. Eu sou a filha caçula de uma família de 3 filhos. Na nossa infância e na nossa adolescência, nós fomos pessoas pobres, simples. Na verdade, muita gente chamava a nossa condição social de classe média baixa. Mas hoje, entendendo o contexto social de maneira mais ampla, eu vejo que a classe média, ela está muito mais próxima da pobreza do que da riqueza. E mesmo sendo uma família humilde, os meus pais sempre prezaram pela educação. E eles fizeram todo o esforço possível para que nós 3 tivéssemos uma educação em escola particular. Eu sempre estudei em escola particular e da 7ª série até o 3º ano do ensino médio eu estudei num colégio de rico. Mas como assim, Marília? Você era pobre e estudou em escola de rico? Pois é, meu pai era professor de educação física e isso dava a ele a condição de ter filhos bolsistas. Então, 2 de nós éramos bolsistas parciais, eu acho, ou era total e 1 parcial, não sei. Éramos bolsistas, eu não sei dizer se de 100% ou se pagávamos ali um valorzinho pela mensalidade. O fato é, nós estudávamos nessa escola de pessoas ricas em sua maioria. Tinham algumas pessoas assim com uma realidade mais próxima da nossa, que os pais eram professores, mas a maioria era de pessoas ricas mesmo. Nesse contexto, já era muito complicado me identificar ali. Óbvio que naquela época eu não entendia, eu era muito nova, então esse sentimento de inadequação eu não conseguia entender por quê. Mas era uma diferença muito grande de padrão social. A gente sabe que a maior parte das pessoas com poder aquisitivo alto são os brancos. Muito dificilmente a gente vê pessoas negras representando esse lugar, né, alto na sociedade, e lá na escola não era diferente. Eu acredito que 95% dos alunos eram brancos, 5% negros, e naquela época eu não me identificava como pessoa negra e eu nem pensava nisso. Mesmo assim, algumas situações de preconceito e de racismo que na época eu não entendia como qual, eram apresentadas para mim. Por exemplo, eu tinha um amigo que era homem, cis, branco, padrãozinho. Esse amigo se aproximou de mim porque ele tinha interesse em uma amiga minha. Enfim, depois eu descobri que ele se aproximou, né, fez a amizade mais por conta disso. Mas nesse tempo nós ficamos muito próximos, andávamos muito juntos, enfim, éramos amigos. Era assim que eu considerava a nossa relação. E aí, mais pro final do nosso relacionamento de amizade, digamos assim, ele chegou pra mim e falou assim: Marília, eu não namoraria com uma menina de cabelo ruim. E ele falou isso pra mim, sendo que eu era uma mulher que tinha o cabelo crespo. Eu alisava na época a raiz do meu cabelo, mas obviamente eu disfarçava ali aquela negritude em mim, mas dava pra ver que meu cabelo era crespo. O fato é que ele, mesmo sendo meu amigo, ele chegou pra mim e me falou aquilo. E ali eu entendi que tinha alguma coisa de errada. Mas ao invés de entender que a fala dele foi uma fala errada, eu levei aquilo pro pessoal. Eu pensava assim, bom, se ele, que é um cara padrão, tá me dizendo que eu não sirvo pra namorar, é porque eu realmente não sirvo. Que o meu cabelo crespo era que me levava até esse tipo de experiência. Eu sou uma negra de pele clara. Hoje eu consigo entender mais um pouco desse universo. Eu já estudei bastante sobre o assunto. Eu já procurei diversas
informações mesmo sobre isso. E se trata do colorismo. Eu não quero entrar nos termos técnicos aqui nesse vídeo, eu quero falar sobre as minhas vivências e de como eu me encontrei pessoa negra. Mas se vocês quiserem, eu posso voltar um dia e falar sobre essa questão do colorismo, que diz basicamente que a pessoa, quanto mais escura for a cor da pele, mais preconceito e mais racismo ela vai sofrer. E é isso que eu entendo como verdade, tá? De fato, eu tenho grandes privilégios por ter a cor da pele mais clara, porém, mesmo assim, nesse processo de me entender como mulher negra, eu pude analisar as minhas vivências e ver que eu também fui vítima de racismo. Muito da minha autoestima, muito da minha ansiedade veio daí. E eu não entendia, porque na verdade eu era muito criança, na minha casa ninguém conversava sobre isso. Imagine, final da década de 90, ninguém questionava sobre raça naquela época, ninguém conversava em casa sobre isso. Eu não culpo os meus pais, certo, por isso, porque era uma realidade que naquela época as pessoas elas se afastavam da pessoa preta. Características das pessoas pretas eram afastadas. Então, a gente tentava se embranquecer da maneira que conseguíamos, né? No meu caso, eu alisava o meu cabelo. E aí existem várias possibilidades, né? Para uma pessoa tentar se embranquecer. Seja nas vestimentas, seja no cabelo e etc. Mas agora, chegando na atualidade, no momento atual, quando foi que eu comecei a me perceber mulher negra? Eu comecei a entender a partir do meu cabelo. Tudo começou por causa do meu cabelo. Eu tentei por 3 vezes fazer transição capilar. E só na terceira vez eu consegui chegar até o final, que é fazer o Big Shop, o grande corte. E meu cabelo tá assim curtinho, mas nem é por isso. Eu fiz o Big Shop há um tempo atrás, meu cabelo já tava grande e eu cortei porque eu quis mesmo. Mas eu vou deixar aqui uma foto de como é o meu cabelo natural. É um cabelo crespo. E por causa do meu cabelo, comecei a perceber. Nesse processo de tentar fazer a transição por 3 vezes, eu fui me identificando como mulher negra, fui procurando entender um pouco da minha ancestralidade para chegar nesse lugar. Não foi um processo fácil. Como eu falei, na minha família ninguém questiona sobre questões raciais, não é um assunto vigente na minha família, mas o que eu posso dizer é que a minha avó, de parte de mãe, eu não conheci, mas pelo que minha mãe diz, ela se parece muito com uma tia-avó minha, chamada Anitta. E essa minha tia Anitta, que eu conheci, ela era negra de pele clara. Ela era porque ela já faleceu. O meu avô materno, ele era branco, dos olhos azuis. Minha mãe é mestiça. Já na parte de pai, a minha avó, ela era negra, ela também já faleceu, ela era negra, o cabelo da minha avó não era um cabelo crespo. Já o meu avô, ele era um negro de pele clara e de cabelo crespo. O meu pai é um homem negro, mas ele não se vê assim. Ele também não se vê como pessoa branca, tá? Ele só nunca pensou nisso. Eu perguntei pra ele, logo no início dessas questões, eu perguntei pra ele como que ele se enxergava racialmente. Ele disse que nunca parou para pensar nisso, mas na minha visão ele é um homem negro. E a minha mãe, como eu falei, ela é mestiça. Eu sei que tem vertentes do movimento negro, que tem uma dificuldade de aceitar pessoas negras de pele clara como sendo participantes do movimento, mas eu me identifico muito a partir das minhas vivências de racismo. Se eu sofri racismo, eu sou uma pessoa negra. Gente branca não sofre racismo. Racismo reverso não existe. Eu hoje me identifico como mulher negra e para mim é muito mais fácil trabalhar a minha autoestima. É muito engraçado, porque quando você se sente flutuante, perdida num lugar que você não tem um nome, é muito mais difícil você conseguir preencher as lacunas que você precisa para caminhar na vida. Eu sempre fui uma pessoa muito sensível, extremamente sensível, e hoje eu entendo isso como uma coisa boa, porque eu sinto muito tudo que está à minha volta. Então, por exemplo, meu irmão é preto, meu irmão é negro, e eu nunca vi ele falar de alguma situação de racismo que ele passou. Quando eu aceitei os meus traços, quando eu aceitei especialmente o meu cabelo, que era o principal alvo do racismo lá atrás, na minha infância, na minha adolescência, quando eu comecei a entender isso como características minhas e que são características bonitas, apesar de todo o preconceito, apesar das pessoas dizerem que um cabelo crespo é um cabelo ruim, isso não caracteriza
o cabelo como um cabelo perverso, né? O cabelo, ele tá ali, ele não lhe deu uma surra, ele não lhe deu um tiro. Então, não tem como você qualificar cabelo como sendo bom e ruim. São cabelos diferentes e hoje eu entendo isso. E eu não falo isso para que, por exemplo, uma pessoa negra que tem o cabelo crespo e queira alisar o cabelo, não alise. Não é isso. O discurso, o entendimento é muito maior. É muito mais sobre como você se sente e se vê socialmente. Como você entende que as pessoas, elas vão sim tentar afastar você, porque o racismo, ele existe, ele tá aí na nossa sociedade. E unir essa força com as pessoas pretas, de pele mais escura, mesmo entendendo os meus privilégios, porque sim, eu entendo, eu tenho muitos, porque a minha pele é mais clara. Mesmo entendendo esse meu privilégio, eu me somo ao movimento para que eu naturalize cada vez mais pretos em locais que antes nós não éramos aceitos. Nas universidades, nos teatros, nos grandes espetáculos, no avião, nas viagens internacionais, que seja uma constante, que nós estejamos em todos os lugares, que nós ocupemos todos os espaços, na publicidade, na arte, na TV, na internet, como um criador de conteúdo digital. Eu entendo todo esse movimento como algo que precisa de união, mesmo quem não é preto. Mas se você é preto, ainda que de pele clara, entenda o seu lugar de fala, entenda os seus privilégios e some a sua força, some a sua voz, para que você se entenda nesse processo. E eu posso lhe dizer que o processo de autoestima e autoconhecimento, a partir do autocuidado, a partir de se olhar com generosidade, vai ser muito mais fácil. Bom, gente, eu não sei se esse vídeo ficou muito confuso, eu espero muito que não. Eu quero mostrar para vocês um pouco desse meu processo, eu quero conversar com vocês, eu tenho lido, eu tenho pesquisado muito sobre o assunto e me identificando, eu tenho me encontrado. E é isso que eu queria falar para vocês aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito, de deixar seu like, é muito importante para mim. Um beijo e até o próximo. Tchau!